Olha essa notícia aqui que afeta todos nós, porque fala de uma base estruturante do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado sempre, que é a educação. De janeiro a abril desse ano, mais de 5.000 servidores da rede pública de ensino do Distrito Federal precisaram de atestados médicos. Mais de 5.000. 26.000 deles se afastaram do trabalho para cuidar de transtornos mentais. E 84% eram professores. Grande parte dessas pessoas da área da educação que não estão dando conta de lidar com a própria profissão, aquela que eles amam e escolheram para levar a vida, estão afastados em casa por conta da saúde mental. O que está acontecendo nas escolas para que isso seja uma realidade? A gente vai acompanhar uma reportagem. Entre uma sala de aula e outra, os professores são responsáveis por ensinar e muitas vezes educar as milhares de crianças e adolescentes que passam pelas escolas da rede pública do DF. Com rotinas estressantes e sobrecarregadas, nem sempre os docentes conseguem se manter em sala de aula. É o caso dessa professora, que preferiu não aparecer no vídeo. Eu estou afastada, da escola, já tem um tempo. Eu tive uma crise de ansiedade muito grande. Eu já tive uma síndrome do pânico há alguns anos atrás, que eu me tratei com medicação, psicólogo, e agora voltou, Quer dizer, eu não cheguei a ter uma crise como eu tive há anos atrás, mas assim, eu tive uma crise de ansiedade muito grande, em que eu precisei de novo voltar ao psiquiatra e eu tive que aumentar a medicação, tive que tomar remédio para sair dessa crise. Em 25 anos de trabalho com educação infantil, ela conta que os afastamentos são comuns entre os colegas de profissão. Eu conheço muitos professores que estão com muitos problemas, com excesso de trabalho, com ansiedade, síndrome do pânico, depressão, burnout. E, além de tudo, com uma carga de trabalho grande, O professor, ele trabalha em 3 turnos, porque ele fica os 2 turnos na escola e a maioria que é mulher, tem um outro expediente em casa. Longe das atividades escolares desde abril, a professora ouvida pela nossa equipe faz parte dos 5.178 docentes que precisaram de atestado médico aqui no DF. Assim como ela, 26% desses educadores se afastaram do trabalho para cuidar de transtornos mentais. O levantamento é do boletim epidemiológico feito pela Secretaria de Planejamento. O estudo detalha o estado de saúde dos servidores públicos do DF entre janeiro e abril. De acordo com a publicação, 84% dos atestados médicos eram de professores. Está muito difícil, sabe? Um salário defasado, professores muito endividados, assédio moral, sabe? Das gestões com esses professores. Então tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa. E é uma demanda de um trabalho exaustivo também. Segundo o boletim, a regional de ensino com o maior número de afastamentos foi a do Plano Piloto, com 14,84%. Na sequência, aparece Taguatinga, com 12,90%. E em terceiro lugar está a região de Ceilândia, com 11,76% de professores afastados. Como não há uma política pública de prevenção, quando o professor se dá conta, já está adoecido e precisando se afastar. Não tem como trabalhar doente nessas condições. Alguma coisa precisa ser feita. E a responsabilidade desses afastamentos não é do professor, é toda do governo. E essa situação só vai melhorar a partir do momento que o governo desenvolver políticas públicas que cheguem em todas as escolas e que contemplem a saúde do trabalhador. Para o sindicato, as condições de trabalho também prejudicam a saúde física e mental dos docentes. Os professores que estão lá na ponta, dentro das escolas, no dia a dia com os alunos em sala de aulas superlotadas,
sem monitores, sem uma estrutura adequada, sem biblioteca, sem laboratórios, sem uma quadra de esporte, onde o professor tem um desgaste muito maior, porque muitas vezes o único ambiente na escola é a sala de aula com o quadro e o pincel, sem mais nenhum recurso. E junto a isso, vem o desgaste físico e emocional que vem adoecendo os professores pela falta de valorização, falta de condições de trabalho, assédio moral, violência física e psicológica, levando ao esgotamento profissional. Pertinho de se aposentar, a professora deve cumprir os últimos dias de carreira bem distante dos alunos. Eu sinto demais por isso, muito, muito. Eu não queria ter me aposentar dessa forma. Eu sinto muita falta da sala de aula. Eu sinto muita falta das crianças. Eu queria, sabe? Eu queria ser... Eu queria ter me afastado de uma forma diferente. Esse é um termômetro que mostra algo muito profundo, né? Ser professor, gente, é um sacerdócio. Ninguém faz essa faculdade para entrar em sala de aula, passar uma vida ensinando as pessoas, como a gente diz que é a profissão que forma todas as outras profissões, porque era o que tinha mais simples para fazer. Você tem que ter vocação para isso, você tem que ter amor. Então é muito triste quando você vê uma pessoa aposentada porque não deu conta de lidar com o trabalho. É muito triste. A pandemia mostrou pra gente que a nossa educação está defasada. Ela precisa de uma reestruturação completa. Essa matéria foi muito assertiva quando ela mostrou vários pontos. A gente não está falando de uma coisa só. A gente está falando de uma escola que não tem recursos para captar a atenção desse aluno de hoje, que tem a tecnologia na palma da mão. Sobra para o professor o gogó, a caneta, para poder manter esse aluno em sala de aula, muitas vezes sem o recurso necessário para atrair a atenção desse aluno e fazer com que ele queira estar na escola. Olha, a escola é um dos momentos mais maravilhosos da vida de uma pessoa, da formação de uma pessoa. Então, assim, a gente precisa que nesse momento ela tenha toda essa retaguarda. E se a gente tem nas escolas, por exemplo, um acompanhamento psicológico para os alunos, por que não para os professores, que são a base estruturante das escolas? Eu faço um apelo aqui à Secretaria de Educação, a doutora Elvia Paranaguá, que é uma pessoa muito sensível e que está lidando com esse problema, tem essa batata quente na mão. A gente precisa de uma estrutura que traga para essa turma toda que segura os nossos filhos na escola. A gente precisa de uma estrutura que fale de saúde mental. Hoje é o Dia Internacional da Saúde Mental. São as duas palavras mais faladas hoje em dia. Saúde mental, isso é muito importante, porque sem isso a gente não faz absolutamente nada. Olha os custos que a gente tem para a saúde, ou para a educação, esse tanto de professor afastado, recebendo para não dar aula, para fazer o que eles mais amam, porque muitas vezes é a sala de aula que cura, mas ele não tem condição de estar nessa sala de aula. A sala de aula está perigosa, como é que se diz? Tá tirando a tranquilidade que ele tem. Muitas vezes chegam os pais cobrando e o professor tem simplesmente que escutar como se fosse um funcionário, como se tivesse terceirizar a educação que começa em casa. Então, secretária, vamos montar uma força-tarefa, vamos fazer uma estrutura, doutora Elvia, para a gente poder trazer uma retaguarda para esses profissionais e a gente não tem uma perda tão grande de sala de aula, porque quando esse professor sai, a gente enfraquece a sala de aula, a gente enfraquece o aluno, ele não tem para onde ir. A gente tem a evasão escolar, o custo é muito alto, ele não é só para a educação, não. Ele vai bater nas casas, nos pais que precisam trabalhar, essa criança precisa estar na escola. Se a gente não tiver uma estrutura na Secretaria de Educação que dê suporte para esses professores, a gente vai continuar tendo contas altíssimas com a educação e defasagem nas escolas e na sala de aula. Eu peço a sua ajuda aqui, secretária, tá bom? Vamos montar essa estrutura, a Record está aqui para você, o DF no ar está aqui para você, ele é preocupado com tudo isso, com a educação e com a saúde mental também. Vamos fazer essa força-tarefa, pode contar com a gente.